E aí ele fala assim, né? No 14 a gente viu ali tudo que a gente pedir, ele vai nos atender, que seja com fé. E aí no 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O que eu falei ali? Obedecer. Se nós dizemos que amamos Jesus e desobedecemos seus mandamentos, nós somos o quê? Mentirosos. Está muito explícito aqui no versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu os pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, outro paráclito, outro consolador, que ele já está falando do Espírito Santo. E eles lhe darão outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Quem é? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês sozinhos, não os deixarei vocês órfãos. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Mais promessas. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e o Pai em mim, e vocês em mim, que eu estou no meu Pai e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é que me ama. Então, tá aqui a chave. A chave, o código é esse daqui. Para amar Jesus, para receber, para acessar suas promessas, nós precisamos amá-lo e obedecer. E se nós dizemos que amamos e não o obedecemos, somos mentirosos. Continuando. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse-lhe então Judas, não o Iscariote, o outro Judas, não o que traiu Jesus. Senhor, mas porque te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus responde. Se alguém me ama, obedecerá, olha aqui, a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos e ele faremos morada nele. Eu e ele faremos morada nele, naquele quem que obedece os mandamentos e que obedece a palavra de Deus. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. É forte, né, gente? Isso é forte. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, fazendo uma parada aqui, que quando nós não entendemos, o que nós temos que fazer? Clamar esse conselheiro, que fala aqui no versículo 26 de João 14. Clamar o Espírito Santo, clame, meu irmão e minha irmã, clamemos o Espírito Santo, clamemos o Espírito Santo para que te ilumine, para que dê força e sabedoria para que você obedeça a palavra de Deus, para que você tenha amor pela palavra de Deus, para que você reserve um tempo para estar com Jesus, estando com Jesus, estar com o Pai, através da sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o nosso próximo como a nós mesmos. E daí, com isso, o que acontece? Nós estaremos buscando Deus em primeiro lugar.
e acessando as promessas, a vida plena que Deus tem para nós. É isso. Olha que revelação maravilhosa. Olha o que Deus está nos falando nesse diário de hoje, nesse devocional de hoje. Você crê nisso? Eu creio plenamente. E só depende de mim e de você para acessarmos essa vida plena, porque a palavra de Deus, ela não muda milímetro para a direita nem para a esquerda, ela vai reto. E o que a palavra está dizendo? Que nós precisamos obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, porque só assim nós estaremos amando a Deus. E a partir daí, tudo que nós pedirmos em oração, confiando, o Pai nos atenderá em nome de Jesus. E quando Jesus atende o nosso pedido, o Pai é glorificado nos céus. Olha que maravilha! Olha o tanto que Deus é bom. Ele não olha o nosso pecado. Ele nos ama. Ele abomina o nosso pecado. Mas Ele ama nós. Ele nos ama com amor incondicional. Com amor infinito. Com amor exclusivo. Ele me ama de forma exclusiva. Ele te ama de forma exclusiva. E por que você não tem sentido, você não tem recebido esse amor? Conta da sua indiferença, da indiferença que está no seu coração, do que você tem desobedecido a Deus, tem desobedecido a sua palavra. Qual é o tempo? Quantos dias na semana você pega e faz uma oração com a palavra de Deus? Quantos minutos por dia? Porque Deus nos dá 24 horas. Aí a gente tem uma desculpa de dizer: eu não tenho tempo. E se Deus te chamar hoje, me responde. Quer dizer, não me responda não, responda para você. Você que tem que fazer essa pergunta e obter a sua resposta. Se Deus te chamar hoje, tudo que você está correndo, tudo que você está fazendo, qual o sentido? Então aproveite enquanto o tempo lhe resta. Aproveitemos enquanto o tempo nos resta para estarmos com o Senhor. Jesus falou aqui nessa despedida, ele dizia assim: por enquanto eu ainda estou com vocês. Daqui a pouco vocês vão me procurar e não me encontrarão, porque para onde eu vou, vocês não podem ir. Deus está nos revelando tudo isso. E se você que vai assistir esse vídeo, se Deus te tocar através do que está sendo dito através de mim, porque eu sou apenas um canal, a mensagem não é minha, é de Deus. Passe isso também para alguém. Não fique só com você. Não fique. Seja uma sementinha. Multiplique essa semente para que chegue em outras pessoas. Porque vocês não têm noção quanto isso é necessário. A gente saber dessa certeza, dessa revelação das promessas de Deus. Porque é isso que Deus quer de mim e de você. Nós somos batizados. Somos, então, temos o Espírito Santo. A palavra está nos dizendo, não é? Somos filhos de Deus, mas precisamos obedecê-lo. E você precisa ser canal para que essa informação chegue a outras pessoas, que essas pessoas precisem também obedecer a Deus, precisem amar Jesus, precisem obedecer aos seus mandamentos, obedecer a sua palavra e amar Jesus. A gente não pode ser água parada, porque a água parada apodrece. Nós precisamos ser água corrente, que a água corrente ela lava, ela chega a outros lugares, ela leva vida a outros lugares. Assim tem que ser nós devemos ser assim. Às vezes a gente publica uma notícia fake, mas quando chega na hora da verdade a gente, fica retraído. Eu não vou passar isso para ninguém, eu não vou mexer com isso. Lembre-se que Deus pode estar querendo isso de você. Lembre-se. E vamos para o versículo 27.
Vamos para o 25. Tudo isso lhes tenho dito enquanto estou ainda com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. E ele vinha encorajando os discípulos e hoje ele está nos encorajando. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso isso lhes digo, agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois aí ele já sentia que Judas estava chegando com aqueles que iam prender, e aí ele diz aqui no 30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se e vamos-nos daqui. Palavra do Senhor. Então, esse capítulo 14 é muito forte. Muito forte. Se você se atentar, você vai perceber que é muito forte e ele toca profundamente. E eu peço que Deus, que o Pai, em nome de Jesus, toque o seu coração para que você consiga compreender tudo que diz nesse capítulo. E que você se ponha na presença de Deus, que você se disponha a reservar um tempo aí, seu e de Deus, para você se deleitar na palavra de Deus, para você se alimentar da palavra de Deus, para você o adorar pela sua palavra, porque Deus está presente na sua palavra. A palavra de Deus é vida, é viva. Ela não é um livro estático, ela não é um livro qualquer, ela é o livro da vida. O livro que ficou para nos orientar, para ser o nosso norte, para nos alimentar, para nos libertar. A palavra de Deus cura e liberta. Ela que diz. Agora, por que a gente não sabe? Porque não temos intimidade com a sua palavra. Não temos intimidade com a palavra de Deus. Não temos disponibilidade para tirarmos um tempo para estar com a palavra de Deus. E não é fácil, porque ela é libertadora. É libertadora. E o mundo nos atrai para nos distanciar das coisas de Deus, da sua palavra. E a gente não percebe. Não percebe. E eu gostaria de fazer uma oração com você que vai ver esse vídeo. Que caia as escamas dos seus olhos. Que as capas do seu coração sejam derretidas, que o Espírito Santo sopre sobre você. Que uma luz muito, que o reflexo da luz de Deus, que a glória de Deus seja derramada sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. E você sinta a glória de Deus em você, a glória de Deus na sua família, a glória de Deus entre os seus. Não importa o que você esteja vivendo, que você se sinta muito amado, muito amada por Deus. Que o amor de Deus te aqueça de toda a sua frieza espiritual. Que você se desperte, porque Deus precisa desse despertar dos seus filhos. Ele diz que, a palavra de Deus diz que ele aguarda ansioso a manifestação dos filhos da luz. E nós somos filhos da luz. E nós precisamos fazer jus por isso. Nós precisamos
abrirmos o nosso coração, nós precisamos nos movimentarmos em busca desse Deus que é amor, que é misericórdia, que é perdão, que é restauração, que é salvação. E Ele está aí para nos dar tudo que nós precisamos para suprir as nossas necessidades da alma, do corpo e do espírito. O que você precisa hoje? De cura física, cura espiritual, de libertação? Peça para Deus, mas peça com confiança. Lembre que está lá no capítulo, no versículo, a partir do versículo 13, que ele fala: se me amar, está entre o 13 e o 16, se vocês me amarem, se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês obedecerem a minha palavra, tudo que vocês me pedirem, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome. Por isso que a gente diz assim: Pai, eu te peço em nome de Jesus. Por conta desses versículos que está ali. Porque Jesus diz: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu os atenderei. Mas para isso vocês têm que me obedecer os mandamentos, obedecer a minha palavra. E tudo que vocês me pedirem, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu os farei, eu os atenderei. E aí, quando ele vai lá dizer: porque quem obedece a minha palavra, esse me ama. Quem obedece os meus mandamentos, esse me ama. E muitas vezes a gente diz assim: eu amo a Deus, mas não obedece. Que amor é esse? Que amor é esse? Mas nessa noite, nesse devocional de hoje, nesse capítulo 14, veio nos clarificar que nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus, obedecer a sua palavra. E daí é que nós amamos Jesus, porque não existe amor sem obediência. Não existe. A gente pode até pensar, né? Mas o amor verdadeiro, ele vem pela obediência. Pela obediência. Ouvir e obedecer. Aprender da palavra de Deus e praticar. Aprender da palavra de Deus e amar os irmãos. Perdoar quem nos ofende. Convivermos com aquelas pessoas que a gente não simpatiza. A convivência tipo, não é conviver, mas, né? Ser solícito, bom dia, boa tarde, Deus te abençoe. Orar por essas pessoas sendo verdadeiro, sem hipocrisia. Porque às vezes as pessoas acham que é mais chegar e se jogar e dar aquele abraço. Mas um abraço, sabe? Artificial. Não é esse. Não é esse o sentido. É você amar como Jesus ensina. Amar para valer. Não precisa, às vezes, nem abraçar, porque às vezes você abraça com os braços, mas o coração tá assim. Se pudesse, abraçava a pessoa com as folhas de cactos, né? Não é desse abraço, mas é aquele abraço de verdade. Não precisa você abraçar literalmente, mas você abraça essa pessoa com Jesus. É desse abraço que a gente precisa, é desse abraço que as pessoas precisam. Um verdadeiro abraço. E que o Pai dos céus te abençoe em nome de Jesus com tudo que você precisa, com oração de fé, com obediência aos seus mandamentos, com obediência à sua palavra e, sobretudo, com esse tempo entre você e Deus. Que assim seja. Amém.